A Marco Polo fornecerá 220 ônibus para o BRT Rio. O BRT Rio do Rio de Janeiro receberá 220 novos ônibus articulados Torino Express para operação no transporte público municipal a partir de novembro deste ano. Em comunicado à imprensa especializada, os articulados serão utilizados nos corredores BRT, RJ Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil. Mais cedo, o novo veículo foi apresentado na capital fluminense, segundo o diretor de operações comerciais e marketing da Marco Polo, Ricardo Portolan. A Marco Polo é a líder de fornecimento de veículos para os mais importantes sistemas de mobilidade da América Latina e tem muito orgulho em colaborar com a contínua elevação do transporte coletivo urbano de uma cidade tão importante quanto o Rio de Janeiro. As 220 unidades do Marco Polo Torino Express têm 18, 22 e 23 metros de comprimento total, chassis Volvo B340M e Mercedes-Benz O500 MDA e capacidade para transportar 181 passageiros, sendo 43 sentados e 138 em pé. Todos portam tecnologias e itens para oferecer ainda mais conforto, segurança e comodidade, como sistema de comunicação do motorista com os passageiros com microfone da cabine, tipo o utilizado no metrô, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, sistema de iluminação diferenciada com cromoterapia no interior do veículo, rampa de acesso junto às portas de embarque para total acessibilidade e cabine segregada para o motorista. Os ônibus contam com um circuito fechado de TV que permite ao motorista visualizar no painel as imagens das câmeras internas. Sistema de próxima parada que avisa por intermédio de dispositivos audiovisuais as próximas estações de desembarque, tomadas USB em todas as poltronas no modelo Seat Comfort, botão de pânico na cabine do motorista e sistema de ar-condicionado, painel mostrador de velocidade em trânsito e câmera de marcha ré. No Sul, Novo Hamburgo deve reduzir o valor da tarifa de ônibus nas próximas semanas. A Prefeitura de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Fátima Daudist, decidiu reduzir a tarifa do transporte coletivo a partir da confirmação de que a cidade é um dos 559 municípios e estados aprovados pelo Ministério de Desenvolvimento Regional a receber o auxílio emergencial para compensar a gratuidade de idosos no sistema. De acordo com a Prefeitura, a partir da determinação da líder do Executivo, técnicos da Diretoria de Transporte Público, da SEDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habilitação, estão analisando qual será o valor da redução, já que atualmente a passagem tem o custo de R$ 5,00 e o tempo de duração deste desconto para ser submetido ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e de Transporte Público ainda esta semana. Em São Paulo, Transportes Metropolitanos de São Paulo reforçam atendimento no domingo de eleições. Em razão das eleições que acontecem no próximo domingo, dia 2 de outubro de 2022, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos vai reforçar o atendimento nas linhas de trens urbanos, linhas de metrô e transporte intermunicipal para atender quem seguirá aos locais de votação no decorrer do dia. Está prevista a circulação dos trens com intervalo menor que o habitual. Do fim de semana, aumento no efetivo da segurança e de funcionários nas estações e bilheterias. Na CPTM, em suas 5 linhas, 7 Ruby, 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, vão operar com intervalos médios de 10 minutos e se a demanda de passageiros ainda for maior que o esperado, trens de reserva estarão prontos para entrar em operação se for necessário. Em todas as linhas do metrô, há 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. As estações abrem normalmente às 4 horas e 40 minutos da manhã e funcionam até a meia-noite, com a programação de domingo normal, mas também com trens de reserva em prontidão. Já no transporte de ônibus intermunicipais da MTU, nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixa Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, seguirão a programação de domingo sem alterações nos horários de partidas. Nas linhas de metrô 4 Amarela, da Via 4, 5 Lilás, 8 Diamante e 9 Esmeralda operadas pela Via Mobilidade,
será mantida a operação normal, como nos dias de domingo, funcionando desde a madrugada até a meia-noite. Para quem utiliza as bicicletas em suas atividades de lazer aos finais de semana, apesar do dia de eleição, a permissão se mantém como em todos os dias, com o embarque permitido normalmente. A FNP comunica que recursos para a gratuidade de idosos da PEC dos 2,5 bilhões de reais não serão mais repassados em setembro. É comunicado agora no fim da tarde desta terça-feira, dia 27 de setembro, a FPN, Frente Nacional de Prefeitos, informa que o cronograma de transferência de 2,5 bilhões de reais para custear a gratuidade dos idosos no transporte coletivo urbano foi adiado para outubro. A frente atribui a notícia ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem disponibilidade de recursos, mas que apenas repasse por questões administrativas, o que depende inclusive de municípios e estados, não seria liberado ainda em setembro, mas sim em outubro. Gilberto Perret, secretário executivo da FNP, diz que amanhã, dia 28, começará novo prazo para assinatura dos termos de adesão na plataforma Mais Brasil. Ricardo Nunes libera sorteio de 5.000 alvaras de táxis para a capital. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiu expandir 5.000 novos alvarás de táxi. O decreto com a medida foi publicado no Diário Oficial da cidade desta quarta-feira, dia 28 de setembro, e autoriza a CETRAN, a Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, a atender a demanda. Os alvarás são para táxis comuns e serão distribuídos mediante sorteio que será realizado com base em critérios tecnológicos e objetivos. As vagas serão distribuídas mediante critérios que atendem especificidade dos condutores, sendo 500 licenças para motoristas com deficiência, 1.500 para motoristas que comprovem maior tempo em exercício na profissão de taxistas do município, 1.500 licenças para motoristas mulheres e 1.500 para carros em tecnologia elétrica e ou híbrida. Na última quarta-feira, a linha 2 verde do metrô registra velocidade reduzida e falha na manhã. A circulação dos trens da linha 2 verde do metrô de São Paulo foi realizada com velocidade reduzida e maior tempo de parada no começo da manhã desta última quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. O problema gerou acúmulo de passageiros em trens e estações da linha, ficando mais cheias que o normal. Houve uma série de reclamações nas redes sociais pelo problema em si e pelo fato de que, mesmo com a situação difícil para o passageiro e com a ocorrência que foi notável para o usuário, o metrô de São Paulo avisava que estava tudo normal, mas não estava. Em Minas, acidente entre caminhão e ônibus da Gardênia deixa 4 feridos na MG 290. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da Expresso Gardênia na noite desta última segunda-feira, dia 26, deixa ao menos 4 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 6 da rodovia estadual MG 290, em Pouso Alegre, no sul do estado de Minas Gerais. Ainda segundo a corporação, o coletivo faz a linha Pouso Alegre à Borda da Mata. O caminhão baú presta serviço para a transportadora Transdaniel. Agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência. Os 2 motoristas apresentaram ferimentos leves, assim como 2 passageiros que foram atendidos no local. A rodovia precisou ser interditada para o atendimento aos feridos até a remoção dos veículos do local do acidente. A Polícia Militar Rodoviária orientou o trânsito e a retirada do caminhão e do ônibus. As causas do acidente seguem sendo investigadas. No Rio, traficante foge com fuzil após acidente com ônibus em Resende. Um traficante fugiu na noite desta última segunda-feira após colidir lateralmente contra um ônibus que trafegava pela rua Padre José Sandrup, no bairro Vila Julieta, em Resende, no sul fluminense. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o bandido, que não foi identificado, fugiu carregando um fuzil. Um jovem de 20 anos que estava no carona do carro morreu no local do acidente. Ao chegar na ocorrência, os agentes militares encontram dentro do carro uma pistola, munições, 3 carregadores, coldre, colete à prova de balas e mochila. Vítima estava usando roupa camuflada. O ônibus que faz a linha 135
Campos Elíseos ficou com a parte da frente bastante danificada. Nenhum dos passageiros a bordo teve ferimentos, como informou o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que também atendeu a ocorrência por volta das 10 horas e 30 minutos da noite. O carona do carro, onde estava o bandido que fugiu a pé com um fuzil, apresentou um traumatismo craniano e morreu na hora. Câmeras de segurança de residências localizadas nas proximidades do acidente flagraram o motorista carregando o fuzil. A vítima fatal do acidente teve seu corpo encaminhado para o IML em Volta Redonda. Em São Paulo, a cidade de Indaiatuba anuncia horários especiais dos ônibus para o domingo. O Departamento de Transporte da Secretaria de Administração da Prefeitura de Indaiatuba informa que o serviço de transporte coletivo urbano no município funcionará em horário especial no próximo domingo de eleições. Segundo o governo municipal, as linhas de ônibus farão a escala de horários dos dias úteis, do período das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde. O objetivo é atender à necessidade da população que precisa se deslocar até os locais de votação das eleições de 2022. Mesmo com a frota de ônibus do município 100% acessível, a Sou Indaiatuba, que é a concessionária responsável pelo serviço na cidade, também disponibilizará para as eleições 2 vans exclusivas para fazer o transporte porta a porta de cadeirantes. Para utilizar o serviço é necessário o agendamento pelo telefone 19 38 16 92 74 no Centro de Operações do Departamento de Transporte localizados no Ponto Cidadão. Algumas linhas que habitualmente não operam aos domingos foram incluídas na escala. A linha 301, que funcionará com 12 viagens, 304 com 8 viagens, 314 com 13 viagens, 315 com 10 viagens, 316 com 100 viagens, 319 com 4 viagens e 325 também com 4 viagens. Para completar, a linha 329 fazia 9 viagens e neste domingo fará 18, e a linha 324, que opera normalmente aos domingos, com 4 viagens, terá acréscimo de mais uma viagem às 5 horas da tarde. Apenas as linhas 326, 327 e 330, que atendem o Distrito Industrial, não funcionarão na data. As alterações de horários do transporte coletivo estarão disponíveis a partir de sábado no site da Sou Indaiatuba, no aplicativo Sou Sistema de Ônibus Urbano, na aba Alertas e Notícias, disponível na Apple Store e na Google Play. No Piauí, ônibus escolar perde roda ao trafegar na zona leste de Teresina. Um ônibus urbano escolar que opera o transporte de estudante da escola Governador Freitas Neto apresentou problemas e perdeu uma das rodas dianteiras na manhã desta última terça-feira, dia 27, quando trafegava pela Avenida Zequinha Freire, no leste de Teresina. O governo de Piauí informou, através da Secretaria de Estado da Educação do Piauí, que apesar do susto não houve feridos. Ainda segundo a secretaria, depois do incidente, o coletivo passou por um reparo imediato e outro ônibus precisou ser disponibilizado para fazer o transporte dos estudantes. O número de pessoas a bordo do ônibus no momento do acidente não foi informado. Em Manaus, Câmara aprova gratuidade dos ônibus neste domingo de eleições. A Câmara Municipal de Manaus aprovou nesta última segunda-feira, durante uma sessão extraordinária, o projeto de Lei 370/2022, que autoriza o Executivo a assegurar gratuidade no transporte coletivo à população manaurana durante as eleições do próximo domingo e um eventual segundo turno. De acordo com os vereadores de Manaus, ao menos 98.715 devem sair de suas casas para decidirem os cargos de presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Destes, 1.424.007 utilizam o transporte público. Os documentos capeados pela mensagem 84/2022 recebeu parecer favorável nas comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Economia e Orçamento e de Transporte Público, antes de ser aprovada por unanimidade no plenário Adriano Jorge. A gratuidade será concedida apenas para o horário compreendido entre 4 horas da manhã e 8 horas da noite e valerá também para o transporte complementar de passageiros, com informações da Câmara Municipal de Manaus. No Paraná,
Bandidos assaltam um ônibus na BR-369 entre Cascavel e Corbélia. Um ônibus rodoviário que foi fretado por um grupo de pessoas para compras foi alvo de bandidos na tarde desta terça-feira, dia 27, na BR-369 entre os municípios de Cascavel e Corbélia, no interior do Paraná. A Polícia Militar Rodoviária do Paraná informou que o ônibus foi abordado quando o mesmo trafegava pela rodovia por bandidos fortemente armados. Os bandidos obrigaram o motorista do coletivo a desviar a rota da viagem, parando o ônibus em uma área rural na cidade de Cascavel, nas proximidades do Reasseamento São Francisco. Agentes da Polícia Militar Rodoviária do Paraná e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência e conseguiram prender ao menos 2 bandidos. Com as marginais, os agentes encontraram um simulacro de fuzil, uma pistola 9mm com seletor de rajada e carregador alongado. Apesar do susto, não houve feridos na ação dos bandidos que tentavam assaltar o carregamento de eletrônicos. O caso segue registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil em Cascavel. Em Teresina, homem incendeia ônibus da Timon City. Um ônibus urbano da empresa Timon City, que opera linhas entre Timon e Teresina, ficou completamente destruído na tarde desta última terça-feira, dia 27, após um homem atear fogo no coletivo quando o mesmo estava na Praça Saraiva, no centro de Teresina. Agentes do Corpo de Bombeiros do Piauí foram acionados e conseguiram conter as chamas. Apesar do susto, a corporação informa que não há registro de feridos e que as chamas chegaram a se alastrar para árvores da praça. A empresa de ônibus informa que o homem invadiu o coletivo, tentou agredir o motorista e demais pessoas a bordo do veículo, que assustadas desembarcaram, e em seguida o homem ateou fogo no ônibus usando gasolina. A motivação para o crime de vandalismo ainda não é conhecida. Um bilhete foi encontrado próximo ao ônibus escrito, abre aspas, isso é um protesto contra aquela jovem morta atropelada na Praça Saraiva. Hoje, a justiça está sendo feita em nome dela e de sua família. O bilhete faz a menção da jovem Amanda Carvalho, de 22 anos, que morreu atropelada por um ônibus da mesma empresa no último dia 12 de agosto, quando tentava atravessar a rua na Praça Saraiva. Na época, a jovem chegou a ser arrastada a cerca de 50 metros pelo veículo. A polícia não confirmou a informação. No Paraná, passageiro de ônibus é preso com entorpecente na PR-280. Agentes da Polícia Militar do Paraná, lotados na equipe Rotan, apreenderam na madrugada desta última terça-feira, dia 27, um passageiro com entorpecente na rodovia estadual PR-280, na altura do município de Vitorino. A corporação informa que o ônibus faz a linha Foz do Iguaçu a Caxias do Sul e o coletivo foi abordado por volta das 2h15 da manhã. Ao longo da abordagem, foram encontrados 2 mochilas contendo 16 kg de substância análoga a erva entorpecentes e 600 gramas de maconha tipo marruga, ambas de propriedade do passageiro, que não teve a sua identidade revelada. O passageiro informou aos policiais que pegou o material entorpecente na cidade de Guaíra, no Paraná, pelo valor de R$ 800 o quilo, e o levaria para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O jovem e todo o material entorpecente foram encaminhados para a delegacia da região. No Rio, ônibus acidentado em Angra dos Reis finalmente foi retirado. Um vídeo que está sendo divulgado na internet mostra o momento em que o ônibus Paradiso G7 1200 Mercedes-Benz da aviação útil, que sofreu um acidente nas imediações do hospital de Praia Bávara, em Angra dos Reis, no sul fluminense, é retirado do local. O coletivo foi alçado por um grande guindaste como forma de preservar a carroceria do ônibus. O veículo saiu de São Sebastião e seguia viagem para o Rio de Janeiro quando caiu em uma ribanceira na madrugada do último dia 10 de setembro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 524 por volta das 3 horas da madrugada deste último sábado, dia 10, deixando 31 pessoas feridas. Agentes da concessionária CCR Rio São Paulo, dos Corpo de Bombeiros de Angra dos Reis e do SAMU atenderam a ocorrência. Os feridos, que foram encaminhados para o hospital de Praia Brava, onde o coletivo invadiu o estacionamento do local.
Campo Limpo Paulista vai contratar plano estratégico para o transporte coletivo. A Prefeitura de Campo Limpo Paulista, cidade da região de Jundiaí, em São Paulo, com 85 mil habitantes, decidiu contratar uma empresa especializada para a elaboração de um plano estratégico voltado ao desenvolvimento da política de mobilidade urbana, com foco no transporte coletivo. O aviso foi publicado nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, e define que a escolha da empresa especializada será por carta convite. As propostas deverão ser entregues até o dia 6 de outubro de 2022, às 10 horas da manhã, mesma data de abertura. O edital está disponível pelo site www.campolimpopaulistas.sp.gov.br no link licitações. Os serviços de transporte coletivo na cidade são prestados atualmente pela Rápido Campinas, empresa do grupo Bellarmino. A prefeitura começou em julho deste ano uma pesquisa online com a população para mostrar um diagnóstico de como o usuário interpreta as mudanças no transporte público urbano realizadas nos últimos meses. No serviço municipal chamado Ônibus da Cidade, houve implementação da bilhetagem eletrônica, reformas no terminal central, adequação de linhas e aumento de horários. A prefeitura está alterando o sistema de transporte coletivo devido à falta de equilíbrio financeiro apontado pela concessionária no período pós-pandemia. O aumento do preço do diesel, como sempre, é um dos principais responsáveis por esse déficit. Também em julho, a prefeitura encaminhou e a Câmara Municipal aprovou a subvenção social de tarifa de passagem, condicionada a não haver mudanças de linhas e nem preços de passagem. Para subsídio, a prefeitura se espalhou em cidades vizinhas que já adotam essa política, como Jundiaí e Louveira. A tarifa atual do transporte é de R$ 5,20 e do intermunicipal de R$ 6,20. A Rápido Luxo Campinas recebe por passageiros transportados. Atualmente, são em média 355 mil passageiros, 35% deles gratuitos. Jaboticabal suspende licitação do transporte outra vez. A Prefeitura do Jaboticabal, no interior de São Paulo, suspendeu o edital de licitação para concessão dos serviços de transporte coletivo municipal. Lançado no fim da semana passada, o certame foi suspenso pela administração conforme publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. De acordo com o texto, o certame marcado para o dia 11 de novembro foi suspenso temporariamente, em função da necessidade de reavaliação do objeto. A proposta da prefeitura é conceder os serviços de ônibus do município por 15 anos, período que poderá ser renovado. A cidade vem enfrentando dificuldades para definir uma situação regular para os serviços de transporte desde 2019, quando a gestão municipal anterior decidiu instituir o programa Tarifa Zero dos ônibus municipais. Após uma série de problemas, a prefeitura decidiu acabar de vez com o programa, contratando uma empresa por R$ 2,50 por passageiro em regime de contrato a título precário, válido por 6 meses. A empresa contratada foi a Pintagueiras Transportes Leone Limitada, que prestou serviço pela Tarifa Zero. A prefeitura decidiu arcar no período da contratação com benefícios tarifários e complementações de subsídios no limite de R$ 175 mil por mês. Os ônibus do programa Tarifa Zero pertenciam à empresa Pitangueiras Transportes Leone, que venceu em outubro de 2020 uma concorrência em caráter emergencial. A Prefeitura de Jaboticabal anulou posteriormente a permissão precária concedida à empresa Pitangueiras e decidiu contratar sem licitação a Aviação Paraty em janeiro de 2022 pelo prazo de 6 meses. Após esse prazo, a empresa, que tem sede em Araraquara, foi novamente contratada até a conclusão do processo licitatório. No dia 25 de junho de 2022, a Prefeitura retomou o processo licitatório, publicando ato justificativo para a convocação de audiência pública destinada a debater a concessão de prestação de serviços do transporte coletivo urbano. Empresas de ônibus intermunicipais do Rio Grande do Norte anunciam compra conjunta de 15 Volare Fly 10. As empresas Trampolim da Vitória e Transporte Litorânea, ambas sediadas em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, anunciaram a compra conjunta de 15 novos veículos Volare Fly 10. As viações atuam no transporte intermunicipal e decidiram retomar os investimentos para renovar suas frotas.
Para o diretor da empresa Trampolim da Vitória, Almir Bornora, a renovação só foi possível porque as empresas se sentiram seguras para fazer uma renovação deste porte. As empresas atuam na região metropolitana de Natal, ligando os municípios de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e São José do Mipibu, e Nícia Floresta a Natal. Bonora explicou a escolha do modelo Fly 10 da Volare. Ele conseguiu atingir um ponto de equilíbrio muito interessante, oferecendo conforto para os passageiros aliado à agilidade e eficiência na operação. Os veículos serão produzidos pela Volare em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A fabricante conta que 2 destes veículos já estão prontos e o restante deverá ser entregue nos próximos 60 a 90 dias. São veículos urbanos com 2 portas, dispondo 29 lugares e 10 metros de comprimento, com plataforma elevatória para cadeirantes, além de inclusão para pessoas portadoras de deficiências. Além da compra dos novos veículos, o estado do Rio Grande do Norte recebe uma nova concessionária da Volare, a Compacto Veículos. Ela deverá ser inaugurada oficialmente no bairro de Emaús, em Parnamirim, até o final deste ano. Detro RJ aprova plantas de ônibus da Caio e Marco Polo. Ambas as plantas aprovadas possuem chassi OF 1721 da Mercedes-Benz. Na edição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta terça-feira, dia 27 de setembro, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, o Detro RJ, aprovou as plantas de um modelo de ônibus urbano da Caio e um modelo de ônibus rodoviário da Marco Polo. No processo SEI, aprovou, com base no parecer da área técnica, a planta do modelo de ônibus urbano Caio Apache VIP com motorização dianteira OF 1721 Euro 5 da Mercedes-Benz. E no processo SEI, também aprovou, com base no parecer da área, a planta do modelo de ônibus rodoviário da Marco Polo, o Viaggio 800 com motorização dianteira OF 1721 Euro 5 da Mercedes-Benz. No Rio, acidente com ônibus na Avenida Brasil deixa um ferido nesta manhã. Um acidente envolvendo um ônibus urbano da Giri Transporte na manhã desta quarta-feira, dia 28, na Avenida Brasil, na altura do bairro do Caju, na zona portuária do Rio, deixou uma pessoa ferida após o coletivo atingir um muro de uma empresa. De acordo com o Centro de Operações do Rio, chove desde cedo na cidade e as pistas ficam molhadas. Parte do muro de uma empresa foi derrubado pela colisão do coletivo, que teve sua parte dianteira completamente destruída. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio atenderam a ocorrência e informaram que uma pessoa ficou presa às ferragens e foi atendida por uma ambulância. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima. O ônibus saiu do ponto final nas proximidades da rodoviária do Rio e seguia vazio em direção à zona norte do Rio. O motorista identificada como Ana Paula Pereira, de 43 anos, ficou presa às ferragens, sendo resgatada e encaminhada para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. O estado de saúde da mesma ainda não foi atualizado pelo hospital. Ônibus da aviação Nossa Senhora Aparecida pega fogo. Em São Luís, um ônibus rodoviário modelo Paradiso G7050 da aviação Nossa Senhora Aparecida pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, quando o mesmo trafegava pela Avenida Guajararas, em São Luís. A parte traseira do coletivo, onde está localizado o motor, ficou completamente destruída. Apesar do susto, não houve feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros do Pará foram acionados para a ocorrência e controlaram as chamas. A linha em que o ônibus fazia não foi informada. Com informações do Corpo de Bombeiros do Pará, a Prefeitura do Rio terá que fazer obras de adaptação nas estações do BRT para receber os novos articulados. A Prefeitura do Rio terá que fazer novas obras de readequação de diversas estações do sistema BRT Rio, após receber o primeiro ônibus articulado de 23 metros, veículo maior dos que já usados e que estão em péssimas condições de uso. De acordo com a Rádio Band News FM Rio, atualmente a frota de ônibus articulados do BRT Rio é composta por veículos de 21 metros e, com a falta de ônibus desse tamanho, a Prefeitura do Rio optou por compra de chassis maiores. A Mob Rio, a empresa que administra o BRT Rio, já gastou cerca de 30 milhões de reais em quase 2 anos para recuperar
60 estações do BRT que estavam fechadas ou depredadas. Terá que usar mais dinheiro público depois de adquirir 100 ônibus articulados de 23 metros. Na manhã desta última terça-feira, a Prefeitura do Rio apresentou um novo ônibus articulado do sistema BRT Rio. O novo coletivo, modelo Marco Polo Torino 2014 Express, equipado com chassi Volvo B340M, está com a identidade visual diferente nos tons de amarelo, cinza e preto, cores semelhantes das empresas de ônibus que operam no interior de São Paulo. A compra dos novos ônibus articulados de 23 metros, a princípio só operariam no futuro do BRT Transbrasil, que liga Caju a Deodoro, que já está sendo construído para receber os articulados novos, já que as estações estão sendo modeladas para receber esse tipo de ônibus. Os demais corredores ganhariam ônibus com 18, 21 e 22 metros, que encaixam perfeitamente nas estações existentes. Os novos ônibus do BRT possuem chassi Mercedes-Benz e Volvo, ambos equipados com 4 portas, assim como as estações. Porém, os coletivos equipados com chassi Mercedes-Benz de 23 metros têm uma porta traseira em posição mais recuada que os demais modelos, ou seja, no formato atual das plataformas não há como desembarcar ou entrar por ali. A Prefeitura do Rio informou através da Mob Rio que não há uma previsão de valor para o custo dessas adaptações que precisarão ser feitas nas diversas estações. Atualmente, as 60 estações já reformadas receberam melhorias para reduzir e dificultar calotes e depredações. Ao todo, 120 estações em operação, 90 poderão passar por ajustes. As estações que deverão passar por adaptações para receber os novos ônibus articulados, assim como o valor dessas obras, não foram informados pela administração de Eduardo Paes até o momento. Alguns passageiros do sistema temem que os novos coletivos possam sofrer em poucos meses atos de vandalismo, deixando o atendimento do serviço ainda pior. Bragança Paulista poderá seguir com o processo de contratação emergencial do transporte após STJ suspender a decisão do TJ de São Paulo. A Prefeitura de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, poderá retomar o processo de licitação que iria escolher uma empresa de ônibus para operar emergencialmente por 180 dias no lugar da JTP Transportes. O certame foi suspenso no início de setembro de 2022, após a decisão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que atendeu o recurso da JTP contra cumprimento imediato de liminares que determinavam a saída da empresa e a anulação de contrato com bases em ações populares. A retomada do processo licitatório decorre de decisão do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, assinada pelo Ministério Francisco Falcão, que suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O ministro Falcão, relator do processo do STJ, atendeu a pedido do João Carlos dos Santos Carvalho, que ajuizou reclamação com pedido de liminar contra o acordo preferido pelo TJSP. Para o ministro, a decisão do TJ culminou por desafiar a competência desta Corte de Justiça numa eventual concessão de efeito suspensivo aos recursos especiais já interpostos. A decisão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi tomada em favor do JTP, decorreu da anulação de contrato de concessão das empresas com o município com base em ações populares. Uma das ações propostas justamente por João Carlos dos Santos Carvalho citou a condenação da JTP pelo município em Embu em 10 de outubro de 2017, o que a impossibilitou de participar de licitações na cidade pelo prazo de 2 anos. De acordo com o entendimento, essa decisão se estenderia a todos os municípios do estado. Entretanto, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça estipulava que a liminar que anulara o respectivo contrato só produziria efeitos após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando o processo terminasse não havendo mais recursos possíveis. A decisão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo foi na mesma linha e enfatizou que a JTP deveria ficar até o fim do processo, pelo menos. Isso inviabilizou a abertura de um novo processo de contratação, o que fez a Prefeitura suspender a licitação.
A empresa Buser anuncia parceria com Satélite Norte e Expresso São Luís para a venda de passagens. A Buser, empresa de vendas de passagem e transporte rodoviário que atua em várias partes do Brasil, anunciou uma expansão de seu serviço de marketplace, passando a efetuar a venda de passagens rodoviárias das empresas Satélite Norte e Expresso São Luís, que atuam na região do Centro-Oeste e em rotas como São Paulo, Goiânia e Brasília a Goiânia. Com a parceria, o objetivo é aumentar em mais de 3 vezes o total de passageiros transportados até o começo de 2023. Segundo a Buser, se aliar as duas empresas faz parte da estratégia de diversificar seus serviços, sabendo que ações como já ajudarão a impulsionar as vendas de outras 100 empresas em todo o Brasil, como Rode Rotas, Expresso Adamantina, Expresso Nordeste, Guarino 600 e Gadote. Vale lembrar que o serviço de marketplace da Buser não tem taxas surpresas, uma vez que não cobram nada além do preço da passagem, eliminando até 20% dos custos para o passageiro em comparação com a concorrência. E também tem renovação de frota. JSL adquiriu 75 novos ônibus Marco Polo Ideale 800. A JSL SA, empresa brasileira de logística de transporte rodoviário de cargas e fretamento, comprou 75 ônibus Marco Polo do modelo rodoviário Ideale 800. Os veículos estão sendo entregues e serão utilizados em serviços de fretamento para atender o segmento de mineração. A informação foi divulgada nesta quarta, dia 28, pela fabricante Marco Polo. Segundo a fabricante, os ônibus Ideale 800 fabricados para a JSL possuem 12,7 metros de comprimento total, chassi Mercedes-Benz OF1721 e capacidade para transportar 44 passageiros em poltronas executivas 1025, com porta-copos e porta-pacotes. Os veículos equipados com cinto de segurança em 3 pontos, sanitário, freio com retarder, sistema de monitoramento, ar-condicionado de teto, valéu e elevador, possuem ainda parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro e preparação para sistema de áudio e vídeo com DVD e monitor. Com sede no município de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, e pertencente à Holding Cipa, a JSL, que inclui serviços de fretamento, gestão de frota, transporte de cargas, logísticas e commodities e distribuição urbana, entre outros. O Fretadão expande operação e passa a atender 54 linhas em Pernambuco. O primeiro semestre de 2022 fez com que Pernambuco se estabelecesse como uma das regiões do país mais importantes para o Fretadão, uma startup de tecnologia criada em 2014 que tem uma plataforma digital, aplicativo e site de transporte compartilhado de ônibus, micro-ônibus e vans, para que pessoas e empresas tenham opções de transporte de qualidade com preços acessíveis, que teve um expressivo aumento de clientes nos últimos meses, tendo atendido 496 passageiros em 54 linhas em cidades pernambucanas, números que fazem do estado o quinto com maior participação entre os clientes do Fretadão. Essas operações tiveram início em dezembro de 2020, na cidade de Jaboatão de Guararapes, mas o grande salto da atuação no estado se deu a partir de março deste ano, com a aquisição de clientes em Igaraçu, em Recife. A operação na capital é a maior do estado e uma das principais do Fretadão em todo o país, tendo 24 linhas diferentes para atender 166 passageiros. Durante os últimos meses, a plataforma de mobilidade urbana vem se tornando cada vez mais uma referência em fornecer o benefício de transporte fretado para o segundo setor. Hoje, a companhia atende 17 mil passageiros todos os dias, atuando em 14 estados e fornecendo serviço para empresas de logística, comércios online e negócios voltados para a iniciativa privada. O principal diferencial do Fretadão é o fato de oferecer mobilidade por meio de redução de custos colaboradores. Região de Pernambuco, por exemplo, esse benefício atende marcas de renome. O leque de empresas clientes inclui gigantes do setor de logística e de bebidas. Serviços de manutenção alteram a circulação dos trens da linha 8 Diamante nos próximos 4 dias. A Via Mobilidade, concessionária operadora da linha 8 Diamante dos trens urbanos da Grande São Paulo, anunciou nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, que durante a noite dos próximos 4 dias, entre quinta, dia 29 e
e o próximo domingo, dia 2 de outubro, realiza trabalhos de manutenção ao longo da via. Devido aos trabalhos nos dias 29 e 30 de setembro, das 11 horas da noite até o terminal da operação comercial, os trens vão circular com maiores intervalos de Itapevi a Júlio Prestes. Já no final de semana, no dia 1º e 2 de outubro, os serviços acontecem a partir das 10 horas da noite até o encerramento do atendimento em toda a linha, também deixando os intervalos médios em 17 minutos. Segundo a concessionária, na linha 9 Esmeralda não há serviços programados que gerem impactos na operação. Ipatinga reduz preço de passagem de ônibus a partir de sábado. A partir do próximo sábado, dia 1º de outubro de 2022, o transporte coletivo de Ipatinga, em Minas Gerais, vai contar com a redução no preço da tarifa, que passa a ser de R$ 4,20 para R$ 4,00. De acordo com a prefeitura do município, a redução acontece por conta da Lei Municipal 4.451, que foi sancionada recentemente e é fruto de projeto discutido, voltado e aprovado na Câmara de Vereadores, autorizando o município a subsidiar parte do valor de passagem. Vale lembrar que, segundo a nova lei, o subsídio será aplicado por um ano, período em que a passagem para estudantes custará apenas R$ 3,20. Os últimos aumentos no preço da tarifa do transporte coletivo da cidade havia ocorrido em abril de 2019, passando de R$ 3,80 para R$ 4,20. Idosos já podem solicitar novo cartão Move Sênior 65+, do transporte coletivo em Sumaré. Os idosos com mais de 65 anos que utilizam os ônibus da Move em Sumaré, no estado de São Paulo, concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano da cidade, precisam se cadastrar nos postos de atendimento para retirar o novo cartão Move Sênior 65+. De acordo com a empresa, com o cartão, o idoso pode embarcar normalmente pela porta dianteira, o que garante maior segurança. Vale lembrar que o cartão Sênior 65+, não tem custo nenhum e é importante para prevenir e evitar acidentes na hora do embarque, com o cadastro podendo ser feito em poucos minutos nos pontos de atendimento a partir de segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Segundo a Move, o interessado deve apresentar RG, CPF e comprovante recente de endereço para a efetivação do cadastro e solicitação do benefício, aguardando a entrega, o que ocorrerá após 5 dias úteis. Confira agora onde fazer o cadastro. Rodoviária de Sumaré, localizada na Avenida Júlia Vasconcelos Bufará 50 AD Centro, Sumaré. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Garagem da Move Sumaré, localizada na Avenida da Amizade 1100, Centro de Sumaré. O horário de atendimento é de segunda a quinta, das 8 horas da manhã até meio-dia e das 1h30 da tarde até as 5h20 da tarde. E na sexta-feira, das 8 horas até o meio-dia e das 13h30 às 16h30. E na rodoviária Nova Odessa, localizada na Avenida Rio Branco SN, centro da Nova Odessa. O horário de atendimento é das 8 horas às 11 horas e das 12 horas às 15h20. Transporte coletivo de São José do Rio Preto funciona com horário especial neste domingo por conta das eleições de 2022. O transporte coletivo de São José do Rio Preto vai funcionar em horário especial neste domingo, dia 2 de outubro, durante as eleições gerais no país. De acordo com a prefeitura, os ônibus circularão com a mesma frequência dos sábados. As empresas operadoras de transporte na cidade também terão veículos reserva à disposição, caso haja alguma eventualidade, também podendo inserir veículos extras em linhas que apresentarem maior demanda. A alteração está disponível nos Linhas Rio Preto, o aplicativo para dispositivos móveis que mostra linhas, itinerários e horários do transporte público da cidade. Na Bahia, a Prefeitura de Salvador recebe ônibus 100% elétricos para o BRT. A Prefeitura de Salvador recebeu na última terça-feira, dia 27, 2 unidades dos ônibus Caio e Millennium 100% elétricos, que estarão sendo disponibilizados em breve na Operação BRT Salvador. Esses são os primeiros modelos da Caio a rodar no Nordeste. A administração municipal segue destinando a cor verde para os coletivos elétricos como referência à sustentabilidade. Ao todo, a cidade receberá 8 unidades. A data de entrega dos 6 coletivos ainda não foi informada oficialmente.
Os novos ônibus elétricos devem passar por checklist e demais procedimentos, como por exemplo o emplacamento nos próximos dias, para com isso iniciar o treinamento de motoristas. Em relação aos ônibus azuis do BRT Salvador, a prefeitura informa que os coletivos irão operar o BRT de Salvador em breve. Os ônibus chegaram na tarde desta última segunda-feira, dia 19, à cidade. Ao todo, 10 veículos vão iniciar a operação do novo modal, que será entregue ainda este mês de outubro. Com a chegada dos novos ônibus, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Mobilidade realizou diversos testes na estação Parque da cidade. Na tarde desta última segunda-feira, foram testados a abertura e fechamento das portas automáticas nas estações, atracarem do veículo para embarque, desembarque e distanciamento de paradas dos ônibus na estação. Nos próximos dias será realizado um treinamento com os motoristas que irão operar os veículos. A operação do BRT será iniciada de forma assistida, com o horário reduzido fora dos horários de pico. Nesta primeira etapa, a ação ocorrerá no trecho entre o Shopping da Bahia e a Pituba, beneficiando diretamente as regiões da Avenida ACM, Itaigara e Juraci Magalhães. O BRT irá implantar a oferta de transporte público, oferecendo agilidade e segurança aos usuários, retirando o excesso de veículos que circulam no trecho, melhorando o tráfego de toda a área e proximidades. O usuário poderá integrar com outros modais, seja ônibus convencionais, sistema de transporte especial complementar, mais conhecidos como amarelinhos, ou mesmo com o metrô, pagando o valor de uma tarifa. Por conta com uma faixa exclusiva segregada do tráfego regular, com a nova linha do BRT, o passageiro que está no Shopping da Bahia poderá chegar à Praça Nossa Senhora da Luz em aproximadamente 15 minutos. Isso representa uma redução significativa do tempo de viagem do passageiro nesse trecho que, atualmente, pode durar em média 45 minutos para percorrer todo o trajeto. Os ônibus do BRT contam com piso baixo, que oferece maior conforto e segurança ao usuário no embarque e desembarque, sistema de ar-condicionado e direção automática que proporciona uma condução mais suave e segura. Já indo para o exterior, ônibus tomba com torcedores do Boca Juniors em San Martín. O ônibus rodoviário da empresa JN Tours, modelo Marco Polo G6800DD, tombou por volta das 13 horas desta quarta-feira, dia 28, quando trafegava pela Rota 7 nas proximidades do Autódromo Jorge Angel Pena, em San Martín, onde deixa pelo menos uma pessoa morta. Acredita-se que um problema em um dos pneus do coletivo possa ter contribuído para o tombamento do ônibus de 2 andares. Segundo a imprensa local, mais de 30 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente. O coletivo seguia a viagem da cidade de Gonzás de Catán, transportando torcedores do Boca Juniors que seguiam para a cidade de Mendoza para assistir ao jogo contra o Quilmes, válido pelas quartas de final da Copa da Argentina. O chefe da unidade fiscal do departamento de San Martín informa que uma mulher morreu no acidente e ao menos 12 pessoas estão feridas. Agentes do Corpo de Bombeiros da Argentina e diversas ambulâncias foram deslocadas para o local. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Parte da comitiva de dirigentes da Boca Juniors, que estava instalada em Mendoza, desde ontem se deslocou à disposição das vítimas. O motorista de ônibus foi escoltado até a 12ª Delegacia de Polícia, onde será interrogado enquanto aguarda os laudos periciais pertinentes. Expresso Nordeste inaugura sala VIP na rodoviária de Foz do Iguaçu. A Expresso Nordeste inaugura nesta quinta-feira, dia 29, a primeira sala VIP da rodoviária internacional de Foz do Iguaçu para atender os clientes que estão para embarcar com os destinos aos estados de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. O novo espaço conta com assentos reclinados, no mesmo padrão do ônibus leito, máquina de café, água e acesso à internet. O funcionamento da sala VIP da Expresso Nordeste será diário, sempre das 8 horas da manhã às 9 horas da noite, proporcionando mais conforto no aguardo da viagem. A empresa conta com diversos horários saindo de Foz do Iguaçu para as cidades do Rio de Janeiro, via Campinas e também para São Paulo, assim como 2 horários para Florianópolis e a rota internacional de Florianópolis a Assunção, no Paraguai.
No mês de novembro, a Expresso Nordeste estará disponibilizando mais um horário para o Rio de Janeiro e outro para São Paulo. Aumento, com isso, a sua atuação na ligação entre Foz do Iguaçu e das duas maiores capitais da região sudeste. Atenção, atenção! Em Petrópolis, Cetranspetro divulga nota de repúdio sobre fake news de ônibus incendiado. Uma cena de um veículo particular pegando fogo, em que mostra um micro-ônibus da aviação Cascatinha ao fundo, gerou confusão nas redes sociais após uma publicação no Facebook. Divulgar nesta quarta-feira, dia 27, fake news na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A publicação noticiou que o micro-ônibus da aviação Cascatinha, que faz a linha 511, teve um princípio de incêndio no início de Quissamã e que agentes do Corpo de Bombeiros de Petrópolis foram acionados para atender as chamas. Alguns moradores de Petrópolis que tiveram acesso à publicação, que já foi removida da rede social e que passavam pelo local, contestaram a notícia, já que o coletivo seguiu viagem circulando pelas ruas da cidade normalmente e que o incêndio atingiu apenas o carro de passeio. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis, o Cetranspetro, divulgou através de suas redes sociais uma nota de repúdio contra a divulgação sem apuração, envolvendo o sistema de transporte público em Petrópolis. Volvo lança locadora para caminhões, ônibus e equipamentos para construção. Líder na venda de caminhões pesados no país, a Volvo ingressa no segmento de locação de veículos para ampliar sua gama de soluções. O grupo Volvo anunciou esta semana o lançamento de uma locadora de veículos. A locadora Volvo, assim denominada, é uma empresa para locação de caminhões, ônibus e equipamentos de construção da marca do mercado brasileiro. Atuará com planos sob medida para atender às necessidades específicas de cada cliente e segmento, seja por quilômetro rodado, hora trabalhada ou assinatura, evoluindo no conceito de veículo ou equipamento como serviço. Os prazos variam de 24 a 60 meses. De acordo com o diretor de desenvolvimento de mercado da Volvo Financial Services no Brasil, José Olimpo Francisco, a entrada da marca no segmento da locação visa atender uma nova demanda. Em muitos casos, esse transporte é feito por prestadores de serviço que preferem a locação por conta dos contratos com prazos definidos, afirma o executivo. A locação amplia as oportunidades de crescimento para transportadores e embarcadores, uma vez que não há necessidade de investimentos em ativos. O locatário assumiu apenas as parcelas mensais, alocando estes pagamentos como despesa em seu balanço, explica Carlos Ribeiro, presidente da Volvo Financial Services na América do Sul. Líder na venda de caminhões pesados no país, a Volvo ingressa no segmento de locação de veículos para ampliar sua gama de soluções. A locação abre inúmeras possibilidades de negócios aos transportadores que poderão aumentar a frota e faturamento de acordo com a sazonalidade de suas operações ou para atender projetos específicos utilizando veículos novos que serão desenvolvidos ao final do contrato. Além disso, os caminhões contarão com os planos de manutenção Volvo, sendo atendidos pelas concessionárias da marca em todo o país. Uma facilidade a mais para nossos clientes, afirma Alcides Cavalcante, diretor executivo de caminhões da Volvo. A Volvo já oferece uma série de soluções financeiras, como financiamento de veículos, financiamento de peças e serviços, seguros e consórcios. No ano passado, lançamos o serviço de ônibus por assinatura. O anúncio da locadora Volvo permitirá ampliar ainda mais essa oferta em nosso segmento, assegura Fabiano Todestini, presidente da Volvo Buses Latin America. Para Luiz Marcelo Daniel, presidente da Volvo CE na América Latina, a locadora Volvo é mais uma opção da oferta na área de equipamentos em que muitas empresas preferem não imobilizar ativos e focar os investimentos no desenvolvimento de seus produtos e serviços. A locação é uma opção consolidada há muitos anos em equipamentos de construção. A nossa oferta será uma alternativa muito competitiva em operações de médio e longo prazo, para novas frotas de equipamentos de médio e grande porte, e equipamentos normalmente operam em regime de 2 ou menos 3 turnos
e a disponibilidade é fundamental. No cenário atual, o segmento de mineração é foco natural para esse tipo de serviço. Nas operações florestais e construção de infraestrutura seguem muito perto. Para os equipamentos de construção, o acordo de manutenção será apresentado pelos distribuidores Volvo conforme a necessidade de cada operação. Invariavelmente, nossos clientes já possuem estruturas de manutenção on-site, que podem ser utilizadas para serviços preventivos e corretivos, otimizando os trabalhos, proporcionando uma redução de custos de tarifa, acrescenta Daniel. O serviço de locação já está sendo disponibilizado em algumas concessionárias de caminhões e ônibus Volvo, bem como distribuidores Volvo CE, e será gradativamente expandido. O transportador terá à sua disposição um pacote completo de serviços, incluindo seguro, manutenção e etc. É mais uma opção que chega ao mercado com a credibilidade da nossa marca e a flexibilidade para atender empresas e segmentos com soluções sob medida, de acordo com cada necessidade, assegura José Olímpio Francisco. A locadora Volvo é mais um passo importante na ampliação de nosso portfólio de serviços. É também uma oportunidade de proporcionar uma oferta conjunta de marca para clientes que operam caminhões e equipamentos de construção de forma simultânea, por exemplo. Diferente dos outros serviços de locação do mercado, podemos fazer uma oferta mais abrangente, que engloba toda a nossa experiência e conhecimento de marca em veículos comerciais, finaliza Wilson Lirman, presidente do Grupo Volvo América Latina. Partido político pede ao STF gratuidade em ônibus de todo o país no dia das eleições. A Rede Sustentabilidade moveu uma ação pedindo que o STF determine que todos os ônibus municipais do país não cobrem tarifas neste domingo, dia de eleições estaduais e federais. A legenda ainda quer que as frotas nas ruas sejam iguais ou superiores aos dias úteis habituais, na arguição de descumprimento de preceito fundamental. O partido político diz que as empresas de ônibus devem pedir ressarcimento pelos serviços às prefeituras, que por sua vez podem pedir auxílio ao governo federal para esse pagamento. A ação foi promovida depois que o município de Porto Alegre decidiu acabar com o benefício de gratuidade no dia das eleições, que será mantido desde 1995. Não há mais nada na lei que obrigue a isenção das tarifas nestes dias. Segundo o partido, no pedido, cobrar a tarifa é um desestímulo a votar, uma vez que pagar a multa por não comparecer às urnas sai mais barato que a passagem de ônibus. Estação Paula Malta Resende, no Rio de Janeiro, é reaberta nesta quarta-feira após reforma. A Estação Paula Malta Resende do BRT do Rio de Janeiro foi reaberta na Barra da Tijuca no início da tarde desta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, após passar por reformas, sendo a 70ª revitalizada no sistema desde março de 2021. De acordo com a Mob Rio, operadora do sistema, a estação foi remodelada seguindo os padrões adotados nas demais, com a substituição de portas de vidro por chapas de aço vazadas, instalação de fiação embutida e portas com trava automática e mecanismos blindados. A empresa Gontijo implanta a linha São José do Rio Preto a Campo Grande. Apenas uma decisão da NTT foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Pela decisão de número 938, a Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da agência atendeu ao pedido da empresa Gontijo de Transporte para modificar a prestação de serviço conforme descrito. Suprimir a linha São José do Rio Preto a São Paulo a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, prefixo número 08020200, e implantar a linha São José do Rio Preto a Campo Grande, prefixo 080202/60, com as seguintes seções: de São José do Rio Preto para Três Lagoas, no Mato Grosso, de Penápolis, São Paulo para Três Lagoas e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e de Araçatuba, em São Paulo, para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. Bragança Paulista tem até 20 de outubro para anular contrato de concessão com a JTP de TJ de São Paulo.
A Prefeitura de Bragança Paulista tem até 20 de outubro para comprovar no plano prático a anulação do contrato administrativo celebrado com a JTP Transportes. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinada pelo juiz Rodrigues Sete Carvalho nesta quarta-feira, em atendimento à ação interposta por João Carlos dos Santos Carvalho. A Prefeitura deverá também, neste prazo, apresentar o contrato emergencial de nova empresa em substituição à JTP, que deverá interromper a prestação dos serviços na cidade. A situação vem se arrastando devido a uma série de prejuízos, ações judiciais logo após a decisão limitar determinar que o contrato de concessão era irregular e, portanto, deveria ser anulado. A decisão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu início à celeuma após atender o recurso à JTP contra um cumprimento imediato dessa liminar, mantendo a empresa operando no município. O atendimento, então, era do que a liminar só produziria efeitos após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando o processo terminasse não havendo mais recursos possíveis. Por causa disso, a JTP seguiu operando na cidade até hoje, o que impossibilitou até que a prefeitura realizasse uma licitação emergencial para substituí-la. Com esta nova decisão do TJSP, a prefeitura não só deve comprovar a anulação do contrato em juízo até 20 de outubro próximo, como ainda contratar emergencialmente nova empresa. Outra decisão recente, desta vez do STJ, veio se juntar a esta, ao determinar que a prefeitura poderá retomar o processo de licitação emergencial por 180 dias para a contratação de empresa em um lugar da JTP. Neste prazo, a prefeitura deverá realizar novo certame licitatório. Governo paulista tem anuência prévia da Rumo para lançar trem. Em decisão essencial para viabilizar a implementação do trem intercidades ligando São Paulo, Jundiaí e Campinas, o governo de São Paulo comunica que selou o acordo nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, com a Rumo, concessionária de transporte ferroviário de cargas da Malha Paulista. O governador Rodrigo Garcia recebeu a anuência prévia da empresa que explora a malha ferroviária, autorizando a dar sequência ao projeto de uso das vias segregadas para a criação da nova linha de passageiros. Com o aval da concessionária, aguarda-se agora apenas a formalização do convênio por parte do Ministério da Infraestrutura para lançar o edital de concorrência dos trens intercidades, assinada pela presidência do Rumo e pela vice-presidência regulatória e institucional da empresa. O documento reconhece a necessidade do uso de bens vinculados à malha paulista para viabilizar os trens intercidades. Além disso, autoriza a criação de vias segregadas de passageiros e de cargas entre Jundiaí e Campinas. O governo paulista diz que nos últimos 3 anos elaborou e concluiu todos os estudos técnicos para a implementação do trem intercidades, que será executado por meio da parceria público-privada. A parceria público-privada prevê a construção, operação e manutenção dos serviços do trem intercidades, além da melhoria do desempenho e da qualidade do serviço da linha 7 Ruby da CPTM da capital até Jundiaí. O investimento estimulado é de 10 bilhões de reais para garantir o transporte de passageiros por trens entre a Grande São Paulo e a região metropolitana de Campinas. Para o governo Rodrigo Garcia, o compromisso é deixar toda a questão burocrática pronta para que as obras dos trens intercidades possam começar ainda nos próximos semestres de 2023, ligando São Paulo a Campinas com um novo ramal exclusivo de passageiros. A Sansetur é declarada vencedora da licitação do transporte de São Sebastião. A Prefeitura de São Sebastião, no litoral paulista, declarou a empresa Sansetur Santa Cecília Turismo Limitada a vencedora da concorrência destinada à concessão do serviço de transporte coletivo do município. O aviso foi publicado nesta quinta, dia 29 de setembro de 2022. A aviação, que já opera em caráter emergencial desde junho de 2021, no lugar da Ecobus, ficará 30 anos na cidade, que é o prazo do contrato. A Sansetur terá a tarifa não só de operar e manter o serviço de transporte coletivo, como ficará responsável pela implantação, disponibilização, operação e manutenção de sistemas inteligentes de transporte.
A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro convoca funcionários de 13 empresas de ônibus fechadas para acordos com consórcios. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro abriu convocação para que funcionários dispensados de empresas de ônibus que encerraram as atividades tentem agilizar os processos de indenização diretamente com a Justiça do Trabalho. O edital que abre esta possibilidade foi publicado no dia 27 de setembro e os trabalhadores têm 30 dias para fazer os pedidos de acordo que devem ser encaminhados pelo emprego desligado diretamente para os e-mails de um dos quadros consórcios aos quais as empresas faziam parte. Veja a seguir: Consórcio Santa Cruz, acordos.santacruz@gmail.com. As empresas são Viação Andorinha Limitada, Viação Bangu Limitada, Rio Rotas Transportes e Turismo Limitada e Viação Algarve Limitada. Já no consórcio Intersul, acordos.intersul@gmail.com, as empresas são as seguintes: Transporte São Silvestres, Translitorânea Turística Limitada e Transporte Estrela Azul S.A. Já no consórcio Internorte, acordo.internorte@gmail.com, as empresas são as seguintes: Viação Madureira Candelária Limitada, Viação Rubanil Limitada e Transportes América Limitada. Já no consórcio Transcarioca, acordos.transcarioca@gmail.com, as empresas são as seguintes: Litoral Rio Transporte Limitada, Translitoral Transporte Limitada e Transportes Santa Maria Limitada. Ônibus da TVEX Rigger, autonomia de 300 km após teste realizado em Curitiba. A TVEX Rigger realizou em Curitiba um teste de operação com um ônibus elétrico transportando passageiros. Durante a semana, o teste com o ônibus colocou para rodar em 5 linhas tradicionais da cidade, um por dia, para simular situações de rotina. Foram 1.052 km percorridos. O veículo, por ser movido com 12 baterias, chegou a trabalhar sob temperatura variando de 10 a 20 graus Celsius, com ar-condicionado digital elétrico ligado sem emitir um barulho alto, o que agradou o público, segundo a fabricante. A Rigger Azure A12BR tem 12,2 metros de comprimento e capacidade para transportar 78 passageiros. Um dos testes com uma única carga, sua autonomia passou de 300 km, ainda de acordo com a fabricante Rigger. Para conduzir o veículo na fase de avaliação, 10 motoristas receberam a capacitação para a condução de veículos elétricos. A Rigger diz que não houve problemas mecânicos ou elétricos com os ônibus. Todo o processo de demonstração e testes do veículo em Curitiba foi viabilizado como marco de chegada de ônibus amigos do meio ambiente, por meio de chamamento público feito pela prefeitura. O projeto conta com a parceria de empresas e atores do segmento da eletromobilidade, como a TUMI e Bus Mission, que reúne entidades de fomento como a WRI, 40 Cities, GIS e Enelix. Rio de Janeiro e Curitiba terão ônibus de graça nas eleições do domingo. As prefeituras do Rio de Janeiro e Curitiba anunciaram nesta quinta-feira que não haverá cobrança de tarifas de ônibus municipais no próximo domingo, dia 2, dia das eleições. No caso do Rio de Janeiro, segundo o prefeito Eduardo Paz nas redes sociais, o transporte será gratuito entre 6 horas e 8 horas da noite para quem apresentar o título de eleitor. O decreto oficializando a medida deve ser publicado nesta sexta-feira, dia 30. Já em relação a Curitiba, por meio de nota, a prefeitura informou que a gratuidade será o dia todo nas 254 linhas de ônibus que operam na cidade. As linhas vão operar de acordo com as tabelas de sábado. Empresas do transporte coletivo de Petrópolis serão multadas pela CPTrans caso não aumentem a frota no domingo durante as eleições. A CPTrans, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, disse que caso as empresas do transporte coletivo de Petrópolis, no Rio de Janeiro, não coloquem a mesma frota dos dias úteis para rodas neste domingo, durante o primeiro turno das eleições, multas serão aplicadas. Em ofício enviado na quarta-feira, dia 28 de setembro, para a companhia e para a Justiça Eleitoral, o Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis recusa que as empresas operem com uma frota maior no dia. No ofício enviado ao juiz eleitoral, solicitamos que, diante da recusa do
Transpetro que a justiça tome providências para obrigar as empresas a operarem com uma frota maior de veículos e vamos multar a empresa de ônibus que descumprir a nossa determinação, diz Jorge Fernando Vidarte Badia, diretor-presidente da CPTrans. Após polêmica, Porto Alegre terá gratuidade nos ônibus neste domingo. A Prefeitura de Porto Alegre voltou atrás depois da polêmica e vai conceder gratuidade nos ônibus municipais deste domingo, dia 2 de outubro, dia das eleições estaduais e federais. A gratuidade foi aceita por termo de ajustamento de conduta, firmado entre o Executivo Municipal, Ministério Público, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal nesta quinta-feira. O benefício concedido na capital gaúcha desde 1995 seria cortado neste ano de 2022, mas depois disso, do anúncio da prefeitura, diversas entidades se manifestaram contra a interrupção da gratuidade durante o dia de votação. Ações judiciais chegaram a ser movidas contra a prefeitura e o corte motivou até mesmo o pedido do Supremo Tribunal Federal para que a gratuidade nos transportes públicos nas eleições ocorresse em todo o país. FNP apoia a ação que reivindica transporte gratuito para eleitores nas eleições. A Frente Nacional de Prefeitos emitiu comunicado nesta quinta-feira, dia 29, formalizando o pedido de ingresso como Anunx Curiae, em ação do Partido Rede Sustentabilidade do Supremo Tribunal Federal. Aquimus Curiae é uma expressão latina usada na justiça para designar uma instituição que tem por finalidade fornecer subsídios às decisões dos tribunais, fornecendo com melhor base para questões relevantes para a sociedade. Nesta quarta-feira, a rede moveu a ação junto ao STF pedindo que este determine todos os ônibus municipais do país não cobrem tarifa no próximo domingo, dia de eleições estaduais e federais. Ao se aliar ao pedido da rede, a FNP esclarece que apesar de algumas cidades já terem comprometido em garantir com recursos próprios o transporte público gratuito nos dias de eleição, a entidade reconhece que essa medida não será possível para todos os municípios. Além disso, a FNP também enviou ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmando o compromisso de prefeitas e prefeitos das médias e grandes cidades em garantir que a soberania popular seja exercida pelo sufrágio universal. Com a licitação, o que se pleiteia é que os custos da gratuidade sejam sustentados por recursos da Justiça Eleitoral em valores proporcionais ao número de eleitores de cada município, tanto no primeiro quanto no segundo turno, partilhados conforme a listas de entes habilitados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para recepcionar os valores da gratuidade dos idosos. IDEC faz relação de cidades que vão dar gratuidade nos ônibus no domingo de eleições. A IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, fez uma relação de cidades cujos ônibus nas linhas convencionais serão gratuitos neste domingo de eleições, dia 2 de outubro de 2022. A maior parte das cidades considerará o benefício espontaneamente, mas em outras foram necessárias determinações judiciais para as quais cabem recursos. Um dos casos que chamaram a atenção foi de Porto Alegre, que tinha gratuidade no dia de votação desde 1995. Suspendeu neste ano, mas diante da repercussão negativa, voltou atrás e terá ônibus sem cobrança de passagens. Prefeitura de São Paulo libera estacionamento em locais proibidos nos dias de eleição. A Prefeitura de São Paulo, por meio da portaria do secretário municipal de Mobilidade em exercício, Alexandre Francisco Trunque, decidiu liberar o estacionamento em vias e logradouros em função das eleições neste domingo, em 30 de outubro, caso haja segundo turno. A portaria publicada nesta sexta-feira, dia 30 de setembro, considerou para a decisão o aumento na demanda por estacionamento e a necessidade de facilitar o acesso da população aos locais de votação. Com isso, todos os veículos estarão liberados para estacionar em ruas e avenidas onde existam placas que proíbam o estacionamento caracterizadas pela sinalização vertical. No entanto, há algumas exceções. Os motoristas não poderão estacionar em corredores exclusivos e faixas de ônibus, à direita ou à esquerda, em vias de trânsito rápido e em vias de pequena largura no leito roçável,
que impeça a livre circulação do trânsito. Linha 15 Prata do metrô funciona com velocidade reduzida nesta sexta-feira. O atendimento aos passageiros da linha 15 Prata do metrô de São Paulo é realizado com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações desde as 9 horas desta sexta-feira, 30 de setembro de 2022. De acordo com a companhia, um trem do monotrilho apresentou falha na estação Vila Prudente. Equipes da empresa estão trabalhando para resolver a situação e normalizar o atendimento. Linha 8 Diamante tem operação lenta nesta sexta. Os trens da linha 8 Diamante e Via Mobilidade operaram com lentidão nesta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, devido a problemas na operação. De acordo com a concessionária, a situação ocorreu devido à falha em equipamento de via na região de Júlio Prestes. A lentidão com maior tempo de parada se deu entre as estações Júlio Prestes e Domingo de Moraes, por volta das 9 horas e 35 minutos da manhã, sendo corrigida alguns minutos depois. Buscar exporta para El Salvador 8 ônibus Elbus 320L. A Buscar ganha cada vez mais espaço no exterior. A marca exportou para a América Central 8 ônibus modelo Elbus 320L para a empresa Seiza Bus, da cidade de San Salvador, capital de El Salvador. Foram 4 veículos entregues em junho e os outros 4 em setembro para a cidade da América Central. A Ciasa Bus está em processo de renovação de frota e há um ano adquiriu 5 ônibus do mesmo modelo. O proprietário da Ciasa Bus, Gustavo Pineda Lopes, afirma que seu objetivo é conquistar ainda mais as estradas de El Salvador, tanto com transporte urbano como o rodoviário. Em maio deste ano, Gustavo e seu filho, José Ricardo Pineda, estiveram na fábrica de Buscar, em Joinville, onde foram conferir os últimos detalhes antes da exportação dos primeiros veículos. O Elbus 320 foi montado sobre o chassi Mercedes-Benz e está equipado com ar-condicionado, display de mensagem e monitores com poltronas de salão classe convencionais em couro sintético e balancim. Os modelos também possuem tecnologias de segurança como microcâmeras na frente e na traseira para marcha ré, sensor de estacionamento para para-choque e um dos carros elevador para cadeirantes. A Ceiça Bus tem mais de 60 ônibus em sua frota. A quase totalidade deles é o Grupo Caio. Linha 5 Lilás funciona com velocidade reduzida na manhã desta sexta-feira. Uma falha no sistema da sinalização prejudicou o atendimento aos passageiros da linha 5 Lilás do sistema metro ferroviário de São Paulo na manhã desta sexta-feira. De acordo com a concessionária Via Mobilidade, o trecho afetado se situa entre as estações Capão Redondo e Campo Limpo. Neste trecho, os trens funcionaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Equipes de manutenção atuaram no ponto de problema para normalizar a operação o mais breve possível, o que só ocorreu às 10 horas e 25 minutos da manhã. No Rio, Niterói terá tarifa zero neste domingo de eleições. Os moradores de Niterói, na região metropolitana do Rio, terão tarifa zero no transporte municipal somente neste domingo durante as eleições. A Prefeitura de Niterói informa que a gratuidade será de meia-noite e 11 horas e 59 minutos da noite. Ainda segundo a administração municipal, o objetivo é facilitar o deslocamento das pessoas para a votação no primeiro turno das eleições. De acordo com o decreto, que será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, a medida valerá também no dia 30 de outubro, caso de segundo turno. No próximo domingo, o transporte por ônibus municipais em Niterói não será cobrado. É só apresentar o título de eleitor, embarcar e se deslocar às urnas para votar. Esse é o momento de exercer a democracia através do voto, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael. O decreto prevê ainda que todo serviço de transporte público urbano de Niterói deve operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para suas respectivas zonas eleitorais. E para finalizar, Eduardo Paes anuncia gratuidade no BRT para este domingo de eleições. A Mob Rio, empresa criada pela gestão do prefeito Eduardo Paes para administrar a intervenção no sistema BRT Rio, que segue sendo alvo de reclamações por sucateamento de parte da frota, fará um aumento à operação especial neste domingo de eleições. No fim da tarde desta quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes publicou em uma de suas redes sociais sobre a liberação da gratuidade dos ônibus do BRT Rio para este domingo entre as 6 horas da manhã e as 8 horas da noite, quando não haverá cobrança na tarifa, como forma de ajudar os eleitores a se locomoverem. A operação deste domingo de eleições contará com horários do dia útil, como informa a Mob Rio. Ainda segundo a empresa, os serviços eventuais SA01 Santa Cruz Alvorada, SA02 Mato Alto Alvorada, SA03
SE03 Pingo d'Água Alvorada, SE05 Madureira Alvorada e SE06 Penha Alvorada vão circular entre 7 horas da manhã e 6 horas da tarde. Vale lembrar que a gratuidade no transporte municipal irá ocorrer apenas no sistema do BRT Rio, ou seja, as demais linhas municipais convencionais e seletivas ou semi-rodoviárias terão cobrança normal neste domingo de eleição. Que vídeo longo, hein, galera? Até cansei. Bom, até a próxima, inscreva-se e não se esqueça de deixar o like pra dar uma força pro canal. Enfim, até a próxima! Like you, be strong to hold the powers of the sun.